Bem, pessoal, agora a gente vai adentrar o segundo módulo do nosso curso de rede de computadores. O nome do módulo é Fundamentos de Transmissão. Aqui a gente vai estudar basicamente a camada de hardware, ou denominada também camada física. A gente vai estudar todos os fundamentos de transmissão, sobre ondas, sobre sinais e vai aproveitar para falar também sobre cabeamento, tá bom? Então a gente fez o módulo 1, que era o módulo introdutório, agora o módulo 2, que corresponderia aí basicamente à camada 1, a camada de hardware. Beleza? Vamos lá. É um assunto um tanto quanto indigesto, tá? Ele não lembra muito a parte de rede que vocês costumam estudar, ou seja, todo mundo quando quer estudar rede quer ver logo o IP, quer ver logo o endereçamento, quer ver logo o cálculo de máscara, quer ver um switch. Mas pessoal, esse módulo é muito importante, ele é cobrado em concurso. Uma vez eu peguei uma bateria de um professor amigo nosso e nessa bateria estava lá um monte de questões sobre sinais, sobre codificação, sobre modulação das mais variadas bancas. Por mais que seja um tópico indigesto, ele não pode ser negligenciado. São questões importantes para somar pontos para a nossa aprovação. Mais uma vez, não deve lembrar muito que vocês normalmente estudam em redes, aquelas pessoas que estudam superficialmente, porque se você ler o Tannenbaum você vai ver que isso está presente lá, mas é uma coisa que a gente tem que fazer. Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui, pessoal, eu estou apresentando o sistema básico de comunicação. O sistema básico de comunicação ele é composto pelo emissor e pelo receptor. Então, entre o emissor e o receptor, a gente vai ter uma coisa que a gente chama canal. O canal, aqui ele está chamando de mídia, né? A mídia de comunicação, por onde que vai passar a mensagem efetiva. Normalmente, para a gente inserir a mensagem no canal, a gente precisa codificá-la. De alguma forma, a gente vai aprender o que é isso, né? Mais um pouco à frente. E na saída do canal, a gente precisa decodificá-la para ser reconhecida pelo receptor. O ruído, pessoal, é uma coisa que é sempre presente, assim como os impostos. Não tem jeito, todo canal vai ter ruído. A gente vai aprender o que é ruído, quais são os seus tipos de ruído, mas o fato é que sempre haverá ruído. O ruído vai prejudicar o desempenho desse canal. Depois a gente vai ter algum canal de retroalimentação. Para quê? Para poder dar feedback, para a gente poder monitorar o desempenho dessa comunicação. Apesar de ser uma figura não muito agradável do ponto de vista de design, foi o sistema de comunicação básico mais completo que eu consegui encontrar, tá? Então ele fala da codificação, decodificação, fala que a mensagem trafega em cima do canal, na mídia de transmissão, ele relata ruído e relata a realimentação. É uma figura bem indicada para o que a gente está querendo ver agora nessa parte. Vamos para frente. O que é um sinal, pessoal? Em geral, entende-se que um sinal é uma sequência de estados em um sistema de comunicação que codifica uma mensagem. Na realidade, a gente vai ter algum tipo de grandeza que vai variar e essa variação da grandeza vai codificar a mensagem. A variação da grandeza é o que a gente chama de sinal. Essa sequência de estados, né, que a grandeza vai assumir. Então a gente pode utilizar uma luz, a gente pode utilizar um som, a gente pode utilizar um sinal de fumaça, uma variação elétrica, pode variar qualquer coisa, desde que a gente faça um dicionário, né, que cada variação significa, eu consigo transmitir e aquilo ali pode ser considerado um sinal, tá bom? Pra frente. Sinais, eles se dividem em analógicos e digitais. O que é um sinal analógico? Né? O sinal analógico é um tipo de sinal contínuo que varia em função do tempo. Como exemplo de sinais analógicos, o velocímetro de ponteiro, aquele do carro. Né? Então ele segue do zero até a velocidade desejada. É importante ressaltar que como ele vai variando, né, de forma contínua, teoricamente ele assume todos os valores, né, mesmo aqueles valores com infinitas casas decimais, porque a variação dele é contínua. Da mesma forma é o termômetro de mercúrio. A evolução do mercúrio ela é contínua dentro do termômetro. Portanto, ele assumiria todas as posições de forma contínua até chegar na marcação. A balança de mola, que é aquela famosa filizola, né, que tem nas farmácias antigas, ela também assumiria todos os valores. Qual a diferença desses equipamentos para os digitais? Pessoal, no digital há um salto. A balança ela não informa 92.34, 36, não, ela pula. O dígito dela varia, o que caracteriza um salto.
Nos equipamentos analógicos isso não ocorre, a variação é sempre contínua. Então são sinais lidos de forma direta. O que quer dizer isso? Quer dizer que há uma proporção de duas grandezas, ou seja, ou eu vou afetar uma mola, ou eu vou afetar a dimensão do mercúrio, e não há um tratamento complexo. Variou uma coisa, variou outra, e aquilo me demonstra no visor, tá? Então as variáveis são observadas diretamente. Então é muito parecido com um volante. Apesar de não ser de medição, antigamente a gente não tinha um negócio chamado direção hidráulica ou direção elétrica. Então, quando você virava o volante, efetivamente você estava atuando no eixo do carro. Você tinha inclusive que ter força. Os caminhoneiros precisavam ser muito fortes, né, para ele poder girar o volante. Por quê? Porque a atuação era de forma direta. Depois veio a direção hidráulica, a direção elétrica, e aí qualquer um consegue girar. Por quê? Porque na realidade você só dá um comando. É feito um tratamento complexo e depois outro comando é dado para o eixo, né, distanciando o usuário da efetiva correção lá no eixo. Isso, no primeiro momento, nos dá uma insegurança, né? Mas será que isso vai virar mesmo? Será que não vai? Mas depois que a gente comprove que o sistema é robusto, a gente passa a confiar. Da mesma forma, são sinais digitais que a gente vai estudar agora. No sinal digital, primeira característica é que os valores são discretos, né? Se eu tenho um visor lá, o visor ele tem uma limitação. É uma casa decimal. Aquela casa decimal vai dar saltos. São ditos sinais descontínuos. É feito um tratamento antes de colocar no visor, ou seja, cálculo digital, e aí sim é apresentado um número no visor. E o conjunto que aqueles valores podem assumir é finito. Enquanto que eu falei que lá no sinal analógico esses valores são infinitos, teoricamente, que você vai na evolução contínua, aqui por ter degraus específicos, patamares específicos, por mais granular que seja, a gente vai assumir que os valores são finitos. Então, sinal digital, valores discretos, conjunto de valores finitos e valores descontínuos. Eu tenho saltos. Hoje, a gente vai estudar isso, a gente está dando preferência mais aos sinais digitais por causa da robustez. Tá bom? Então, vamos para frente. Tá aí. Um tipo particular de sinal é a onda, pessoal. O que é uma onda? Em física, uma onda é uma perturbação oscilante de uma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Então a onda se caracteriza por quê? Por ser perturbação oscilante periódica no tempo. Oscilação espacial é caracterizada pelo comprimento de onda. O comprimento de onda vai caracterizar espacialmente a onda. E período vai caracterizar a onda no tempo. Frequência da onda, que é o inverso do seu período. Então, vou ter duas grandezas representando aí o tempo. O próprio tempo, que é o período, mais a frequência da onda, que é o inverso desse período. Essas duas grandezas estão relacionadas pela velocidade de propagação. É a equação da onda que a gente vai ver agora. Está aqui, ó. Parâmetros da onda. Então a gente vai ter aqui as cristas da onda. A diferença entre cristas sempre vai dar o comprimento de onda, que é justamente a caracterização espacial. Aqui também a gente pode fazer isso com relação aos vales, vai dar a mesma coisa porque a onda ela é simétrica. Então aqui, frequência é 1 sobre o período, guardem essas formuletas, isso pode ser útil na hora da prova. Aqui a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então aqui, frequência dada em hertz, tempo dado em segundos, comprimento de onda dado em metros, velocidade da onda em metros por segundo. Aqui é só a reescritura, né, que é o comprimento de onda e a velocidade sobre a frequência. Então, esses parâmetros bem simples caracterizam as ondas. Isso aqui já foi objeto de cobrança de questões em provas que exigem a disciplina de rede. Guardem esses parâmetros, não confundam essas grandezas nem essas fórmulas. Quais são os tipos de ondas mais comuns? Senoidal, que está em inglês, né? Sim. Então, o que é onda senoidal? Bonitinha, né? Uma oscilação perfeita. Aqui eu tenho uma onda quadrada, 1, 0, 1, 0, que é característica dos sinais digitais de banda base. Uma onda triangular, muito parecida com a onda que sai dos nossos no-breaks quando há uma falta de energia. Ela não consegue reproduzir a onda senoidal, que é característica da rede elétrica, e ela acaba fazendo algo parecido, que no caso seria uma onda triangular. E aqui a onda dente de serra, outra onda também que a gente estuda muito na eletrônica. Essa aqui só para mostrar para vocês que tipos de onda a gente pode ter, porque a gente quando fala em onda, a pessoa só pensa em senoidal, e não é bem assim. Tá? Todos esses aqui também são ondas, beleza? Para frente. A onda ela pode se caracterizar
no domínio do tempo, que é isso que a gente conhece, que a gente acabou de ver, a onda oscilando, né? Como se você estivesse olhando pela lateral de uma onda do mar que está passando, e você viria a onda do mar evoluindo, né? No tempo e no espaço, tá? Mas a onda também pode ser caracterizada, pessoal, aqui, ó, pelo domínio da frequência. E aí basta você imaginar um visor de um rádio. Então, no visor do rádio, você navega através do dial entre as frequências, né, girando o dial para um lado e o dial para o outro, e aí fatalmente você vai achar a frequência de transmissão de uma onda. E na hora que você achar a frequência de transmissão de uma onda, aquilo dali provavelmente é uma rádio, e você vai passar a escutar a rádio. Se você quiser lembrar do domínio da frequência, é só você lembrar de um visor de rádio, né? E para aqueles que têm um domínio maior, né, que já estudaram um pouco de eletrônica, é só você lembrar do osciloscópio, tá? À frente. Aqui a onda senoidal, a característica dela vai ter cristas, vai ter vales, normalzinho. Ela é toda simétrica. E aqui, ó, o comprimento medido em metros. Então aqui eu vou ter entre cristas, entre vales, cuidado ao medir entre zeros, você pode acabar pegando de uma subida para uma descida e você vai pegar apenas meio período. Numa onda completa eu consigo tirar o período de duração do ciclo, assim como o comprimento de onda dela também. Então essa aqui caracteriza-se por ser uma onda senoidal. O que são harmônicas, pessoal? Em acústicas e telecomunicações, uma harmônica de uma onda é uma frequência componente do sinal, que é um múltiplo inteiro da frequência fundamental. Cada onda senoidal, né, barra cossenoidal, tem a sua frequência de atuação. E se eu pegar ondas que seriam múltiplos daquela frequência, eu tenho o que a gente chama de harmônicas, né? Então, se eu tenho uma onda fundamental F, depois encontrar uma onda senoidal, né, que teria período de 2F, que essa aqui é a harmônica, né, da onda fundamental, e assim por diante. Sempre múltiplos inteiros, tá, pessoal? Essas ondas harmônicas, elas vão servir muito para o nosso estudo dos sinais, tá bom? Toda onda ela tem a sua fundamental e eu posso derivar dela várias harmônicas, beleza? Vamos para frente. Pessoal, agora que a gente já sabe o que são harmônicas, vamos estudar o Teorema de Fourier. O Teorema de Fourier costuma causar muita confusão entre os alunos, portanto, vamos prestar bem atenção. Vamos ver o que ele diz. Ó. Um sinal periódico qualquer é composto de, ou pode ser decomposto em, uma série de ondas senoidais com frequências múltiplas inteiras da frequência fundamental, ou seja, seus harmônicos, cada uma com uma determinada amplitude e uma determinada fase, mais uma componente contínua de frequência zero. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que por meio do somatório de uma frequência fundamental, um nível de frequência zero, que a gente chama de nível contínuo, mais o somatório de suas harmônicas, né? E aí eu posso variar a fase e amplitude, eu consigo, através desse somatório, gerar qualquer sinal. E também está dizendo o contrário, né? Que qualquer sinal, na realidade, ele é o somatório dessas frequências. Aquela onda quadrada, na realidade, ela não seria uma onda quadrada, né? Na realidade, ela seria um somatório de senoides. Eu vou variar várias grandezas de várias senoides e suas harmônicas e eu vou chegar a uma onda quadrada. Isso vai nos ajudar muito a entender, por exemplo, como os filtros funcionam. Vamos reforçar. O Teorema de Fourier diz o seguinte, eu posso construir qualquer tipo de sinal, de qualquer forma, através do somatório de harmônicas de uma frequência fundamental, inclusive a frequência zero, que é um nível contínuo. E também posso executar a operação contrária. Qualquer onda, por mais esdrúxula que seja, eu posso decompô-la em frequências derivadas de uma harmônica. Tá bom? Então vamos ver como é que se processa para ficar mais claro. Aqui eu tenho uma onda fundamental, bonitinha a sua senoide. Mas, Walter, como é que essa onda vai se tornar uma onda quadrada, por exemplo? Ora, olha aqui a terceira harmônica dela. Ela já oscila mais rápido, tá? E aqui com amplitude menor. Se eu somar essas duas, pessoal, olha o que é que me dá. Já é uma onda deformada. Eu vou começar a deformar essa onda. Na realidade, eu vou começar não a deformar, eu vou começar a moldar essa onda. Veja aqui que eu já tenho um pico aqui e um pico aqui. Se eu começar a deformar essa onda continuamente, eu posso gerar a onda que eu quiser. Eu posso fazer com que isso aqui se torne um triângulo, virando uma onda triangular. Posso fazer com que isso aqui se transforme em um quadrado, virando um sinal digital de banda base e assim por diante. Vamos ver outra figura.
Olha, aqui já fica mais claro. Isso aqui seria uma tela de um osciloscópio. E aqui eu estou somando a frequência original, mas a quinta harmônica e a 15ª harmônica. Aqui eu já começo a enxergar que ele está construindo, por exemplo, uma onda quadrada. Quanto mais harmônicas eu somar a essa onda, nessa composição de onda, mais próxima eu vou me aproximar de uma onda quadrada. Tá bom? Então aí eu vou somando harmônicas, né, até chegar no meu objetivo final. Isso daqui é justamente a comprovação do teorema de Fourier. Mais uma figura para tornar o teorema de Fourier claro. Olha, quando eu tenho uma onda senoidal sozinha aqui no domínio do tempo, quando eu passar ela para o domínio da frequência, eu vou ter lá, ó, só uma linha, claro, porque ela só tem uma frequência. Então está aqui a amplitude dela e aqui a frequência dela. Aqui, pessoal, na segunda figura, eu posso já ver que aqui eu estou compondo 3 harmônicas com frequências, com amplitudes diferentes. Eu já me aproximo mais aqui de uma onda quadrada, porque eu já estou compondo 3 harmônicas. Veja que eu já estou compondo bem mais harmônicas. Aqui eu já estou compondo 6 harmônicas. Veja como ela está mais parecida ainda com uma onda quadrada. Você vai concluir facilmente que uma onda quadrada perfeita, eu vou ter uma infinidade de harmônicas, com as frequências variando em suas harmônicas e a amplitude cada vez menor. E aí eu vou moldando, eu vou delimitando aqui as arestas até ter uma onda quadrada perfeita. Então, isso aqui é o que trata o teorema de Fourier, a ida e a volta. Uma onda quadrada, ela pode ser enxergada como um somatório de frequências fundamentais e também, através da soma apropriada de harmônicos, eu consigo gerar qualquer onda, por exemplo, uma onda quadrada. Tudo bem? Pessoal, isso é um conceito muito importante e vai nos ajudar a entender como que funcionam os filtros diante de qualquer tipo de sinal. Tá bom? Então vamos para frente. Pessoal, mais um conceito importante para o nosso estudo: largura de banda. O que é largura de banda? Tem muita banca, muito aluno também que confunde largura de banda com velocidade de transmissão ou taxa de transmissão. Na verdade, largura de banda é isso aqui, ó, faixa contínua de frequência delimitada no espectro eletromagnético utilizada para a transmissão de dados em telecomunicações. Então a faixa tem que ser contínua, é uma porção contínua de espectro eletromagnético, ou seja, de outro espectro se a gente estiver tratando de outro tipo de onda. Mas aqui, ó, largura de banda. Quer dizer, do ponto de vista do sinal, essa faixa aqui é suficiente para comportar a maioria, se não todas as frequências de um sinal. Então tá aqui, ó, faixa contínua, frequência delimitada no espectro, e essa faixa vai abarcar todas as frequências de um sinal desejado. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que se eu tentar enviar um sinal, por exemplo, por um canal que consiga transportar todas essas frequências, que tenha essa largura de banda, o sinal não vai ser deformado e o sinal vai conseguir passar. Então, do ponto de vista do sinal, quanto de frequência, quanto de espectro o sinal consome. Do ponto de vista do canal, quanto o canal aceita. Então, tem a largura de banda do canal e a largura de banda do sinal. Estas têm que ser compatíveis, porque senão o sinal não vai caber no canal. Não adianta você querer colocar um sinal estrelinha num canal quadrado. Eu tenho que ter uma largura de banda do sinal compatível com a largura de banda do canal. E aí sim eu consigo efetivar a transmissão. Vamos ver o que ocorre quando essas larguras não são compatíveis. Ocorre isso aqui, o canal acaba servindo de filtro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se o canal só aceita uma porção do sinal, ele vai limar a outra porção, ou seja, só vai deixar passar uma parte. Mas, Walter, o sinal não é um só, mas aí é que entra o teorema de Fourier. O sinal não é um só, o sinal é uma composição de várias senoides e suas harmônicas. Algumas harmônicas vão passar, outras não. As que passarem vão gerar uma nova forma e as que ficarem são descartadas. O equipamento que filtra as harmônicas a gente chama, obviamente, de filtro, tá? Que tipo de filtros eu posso ter? Filtro passa tudo, que não é um filtro. Ele deixa passar todas as harmônicas do sinal, o passa tudo. O passa baixa, ele deixa passar as frequências mais baixas e lima e corta, poda as frequências mais altas. O passa alta, que faz justamente o contrário, ele deixa passar só as frequências altas e poda as baixas. O passa banda,
que é um canal puro, ele filtra para baixo e para cima, mas deixa passar apenas uma porção. E aí eu encaixo o canal apenas naquela porção de espectro. E o rejeita banda, que é ele deixa passar tudo, menos aquela frequência. Ó, se aquela frequência ali tentar passar, eu não vou deixar. Então o filtro, pessoal, para aquela galera, né, que gosta muito de segurança, só você lembrar do firewall. O firewall faz exatamente isso, né? O que vai passar, o que não vai passar. Se eu deixo passar tudo e só rejeito um tráfego, se eu bloqueio tudo, eu deixo passar só uma parte, porque o firewall nada mais é do que um filtro, só que aqui a gente não está naquela camada superior lidando com pacotes, aqui a gente está na camada de hardware lidando com um sinal puro, com ondas, tá bom? Então, como eu tinha falado, a gente tem vários meios de transmissão que vão formar os canais, por exemplo, um cabo coaxial, um pá trançado, uma fibra ótica. Ah, Walter, mas a gente não vai estudar isso não. Vai, pessoal, um pouco mais na frente, já a gente vai estudar todos os parâmetros do cabo coaxial, do pá trançado, da fibra ótica. Quando a gente for estudar o wireless, a gente vai estudar muito sobre o A. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: cada meio de transmissão desse tem uma largura de banda. Ele deixa passar alguns sinais e outros não. Se ele faz isso, por definição, todo meio físico tem sua largura de banda, ou seja, todo meio físico é um tipo de filtro de frequência. Pode ser que ele não tenha sido desenhado especificamente para ser um filtro, porque normalmente no filtro você regula o filtro. Aqui a largura de banda dele não é regulável, ele só existe, mas é um filtro. Mais uma vez reforçando, a largura de banda do sinal tem que ser compatível com a largura de banda do canal. O canal aí, a gente vai estudar o que é um canal já, que seria uma subparte do meio de transmissão. Só assim eu vou conseguir transmitir o meu sinal. Se não forem compatíveis, ou o sinal não passa, ou o sinal vai ser deformado, o que também não me ajuda muito. Todo meio de transmissão é um tipo de filtro, só que um filtro fixo, e eu preciso colocar meu sinal de forma que ele passe por aquele filtro para que eu tenha a efetiva transmissão. Tudo bem? Então vamos para frente, né? Vamos ver o que é um canal.